Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui novamente, nosso culto online. Estamos aqui chegando em uma nova série, né? Férias pastorais acabaram. E, meus irmãos, eu recebi essa palavra durante as minhas férias. Há algum tempo eu vinha orando e pedindo a Deus para me dar uma palavra nova, uma palavra para a igreja, né? A vontade dele para a igreja nesse tempo. E nessas férias eu estava ali na Beira-Rio dando uma corridinha e, sinceramente, meus irmãos, a palavra, não apenas essa mensagem de hoje, mas toda a série, ela veio à minha mente. E aí eu parei ali e comecei a anotar, né? Senão eu esqueço. E eu comecei a anotar. Então eu tenho certeza que essa série, essa palavra, ela vem do coração de Deus para o seu coração. Porque antes do preparo dessa reflexão, eu pedi a Deus, Senhor, uma série, uma palavra para a igreja para quando eu retornar das férias. E foi ali nos primeiros dias das férias que isso aconteceu. O Senhor trouxe a palavra ao meu coração e eu pude chegar em casa e falar com a Alessandra e falar, poxa, tem uma série nova aqui para volta, né, após as férias. Esse primeiro, segundo dia de férias, já estava pensando em voltar. Mas certamente Deus, ele quer ministrar ao seu coração essa palavra nesse tempo. Então abra o seu coração para isso, pega a sua Bíblia, vai para um lugar sossegado, pega seu celular, seu computador, se você precisa do fone, pega o fone, mas deixe Deus ministrar ao seu coração. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Hebreus, no capítulo 11, nos versículos 24 a 27. Hebreus 11, 24 a 27. E eu quero falar com você um pouquinho nessa noite. Estou falando com você aqui no culto online, mas lá na igreja também, no culto presencial, estou falando no mesmo tema, na mesma mensagem, sobre firmeza em meio a decisões difíceis. Firmeza em meio a decisões difíceis. Hebreus capítulo 11, 24 a 27. Pegou sua Bíblia aí? Quer que eu espero? Tô de olho, hein? Pega sua Bíblia. Diz assim: foi pela fé que Moisés, na idade adulta, renunciou a ser chamado filha de uma filha do faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus a gozar por um tempo do pecado. Ele considerou a humilhação de Cristo uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, por ter os olhos fixos na recompensa. Amém? Amém. Essa nossa série, meus irmãos, que começa hoje, ela chama Evidências para fora do que me prende. Enquanto eu estava ali na Beira-Rio, eu estava ouvindo a Bíblia, isso mesmo, né? Estava ouvindo a Bíblia aí do Cid Moreira, na tradução dele, e eu estava exatamente nessa passagem. O povo de Deus ali no Êxodo, no final, ali no livro do Êxodo, no início, né? Do livro do Êxodo, mas daí para frente, o povo sendo liberto, né? A libertação já vem mais para o final. E eu estava nessa passagem, o povo saindo do Egito, enfrentando ali aquelas pragas, depois o Mar Vermelho, Deus operando os milagres, e isso começou a vir à minha mente. O povo antes estava preso, agora o povo estava livre. E muitas vezes a minha fé e a sua fé está assim também. A nossa fé está presa, alguma coisa está prendendo a nossa fé. Então a nossa série tem esse título, né? Evidências da fé, para fora do que me prende. E eu fiquei pensando, eles saem ali do Egito e eles vão para o deserto em uma grande jornada, aonde eles não entram na terra num primeiro momento porque lhes falta fé. E aí eles ficam ali 40 anos rodando, fortalecendo a sua fé. E ali eles vivem então uma jornada de fé e de esperança. Então essa é a nossa série. Evidências da fé. Para fora do que me prende. Uma jornada de fé e esperança.
Isso não é o título, tá? Esse aí, o título é só Evidências da Fé. Os demais aqui são subtítulos. Meus irmãos, quem não tem fé está preso à mediocridade espiritual. Você já pensou nisso? Uma pessoa que não investe na sua fé, uma pessoa sem fé, é uma pessoa medíocre espiritualmente. Assim como um povo forte, como o povo de Deus, estava preso no Egito. Meus irmãos, isso é absurdo. Será que isso não te intriga? Eu comecei a ficar intrigado com isso quando eu comecei a estudar essa palavra. Como esse povo virou escravo no Egito? Um povo forte. Nós nos lembramos, meus irmãos, de tudo que Deus fez ali na vida de José. Quantos milagres extraordinários. Como Deus usou José para trazer esse povo para o Egito. Faraó foi tão bondoso com o povo ali no Egito. Não é verdade? Faraó deu uma terra só para eles. Olha, vocês vão ficar aqui na terra de Gozém, a terra de vocês. Traga seus animais. Os egípcios nem gostavam disso, você sabia? Os egípcios tinham terror de gente que criava bicho, que tinha rebanhos. Mas eles receberam os hebreus ali de coração aberto. E agora eles tinham pastores no meio deles e começaram a conviver bem com eles. Só que o povo começou a se contaminar com as idolatrias do Egito. E isso culminou no cativeiro egípcio. Você já pensou nisso? O que levou o povo ao cativeiro no Egito? Como sempre, o abandono à palavra de Deus, à vontade de Deus, à comunhão com Deus. O povo chega ali por meio de José em alta conta com o faraó. Mas o faraó morre. Vem um novo faraó que não conhecia José. José morre também, que não conhecia a história, né, que envolve ali a chegada dos hebreus no Egito. E esse faraó então se levanta com muita crueldade contra o povo de Deus. Mas volta para mim. O povo de Deus era um povo forte. O povo de Deus era um povo poderoso. A própria Bíblia fala sobre isso. O novo faraó fica com medo porque esse povo é muito grande, muito forte. E a forma como Deus agiu já na vida deles ali por meio de José, já era um sinal por meio de Abraão, por meio de Isaac, por meio de Jacó. Já era um sinal de que Deus estava com essa gente. O que nós estamos vendo aqui nesse texto, meus irmãos, é um elefante amarrado na perninha de um banco de madeira. Já viu aqueles bancos de madeira pequenininho? Que às vezes manicure usa, né, para fazer a unha dos clientes ali, para o cliente colocar o pé em cima. É a mesma coisa de nós imaginarmos. O povo de Deus tem a grandiosidade, o poder e a força de um elefante, mas conformados a estarem amarrados ao pé de um banquinho desse. Esse é o cenário bíblico, isso me intriga. Por que esse povo chega nesse estado? Um estado de conformismo. Os irmãos, saindo do campo da teologia, né? Gosto um pouco do campo da filosofia. E na filosofia secular tem um escritor chamado Jean-Jacques Rousseau. E um dos seus livros principais ele se chama Do Contrato Social. E nesse livro, Rousseau ele fala um pouco sobre a escravidão. E ele fala assim que a escravidão de um povo, antes de nascer nas correntes que prendem o povo, nasce na mente. Esse povo era tão forte, tão grande, que de fato eles eram suficientes para resistir aos egípcios e sair dali, talvez, se eles quisessem, como o Rousseau diz. Mas eles não estavam acorrentados só nos braços, eles estavam acorrentados na mente, haviam perdido a fé, haviam perdido a visão de Deus, estavam distantes do Senhor. Isso explica o cativeiro egípcio. Havia alguma coisa travando a sua fé. E o que foi? A mistura com aquelas idolatrias egípcias. Isso minou a fé deles, isso acabou com a fé dessa gente. Essa gente não tinha a visão de José, que passou todas aquelas adversidades firmes com Deus e viu o extraordinário de Deus. Não tinha. Eles não tinham essa visão. Mas Deus aparece a Moisés, você conhece essa história? E Deus revela a Moisés o poder da fé. Na verdade, meus irmãos, na primeira conversa de Deus com Moisés,
o que nós vemos é literalmente isso. Deus ensinando Moisés a ter fé. É ou não é verdade? Você se lembra aquele encontro lá no monte, e aí na sarça ardente, e Moisés não tem fé, Deus faz os milagres ali com a serpente, com a lepra, né? A mão no peito leprosa, depois curada, bastão virando serpente. Ali Deus ele começa a ensinar Moisés a importância de crer, de acreditar, de confiar. 2021 é o ano da fé, meus irmãos, é hora de fortalecer tua fé, de confiar em Deus. Olha, Moisés não nasceu confiando em Deus, não, ele aprendeu. Então, se talvez até agora você reconhece que não tem confiado em Deus, aprenda a confiar. Precisamos ter fé. A fé faz de nós verdadeiros servos de Deus. E a fé, ela pode ser identificada por meio de evidências. Evidências da fé é o nome da nossa série. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e nós dizemos, olha, fulano é uma pessoa de muita fé. Por que nós fazemos isso? Talvez você já tenha feito, né? Olha, fulano é um homem de fé, uma mulher de fé. É porque nós vemos os frutos da fé dessa pessoa. Enxergamos as evidências de que essa pessoa confia em Deus grandemente. Isso traz resultados na vida dessa pessoa. Isso traz resultados na nossa própria vida. Nessa série, meus irmãos, nós veremos várias evidências, várias características de pessoas que revelaram uma fé verdadeira. E nós aprenderemos então com elas a aumentar a nossa própria fé, a fim de nos livrarmos de tudo que nos prende, de tudo que trava a nossa vida. O povo precisa também aprender a fé. Moisés aprende a fé com Deus. Moisés é enviado ao Egito, aquela gente está presa. Moisés começa a ensinar a fé àquela gente e eles conseguem então se libertar daquilo que os prende. Esse é o ciclo que nós vamos seguir. Será que tem alguma coisa prendendo a sua fé? Será que tem alguma coisa travando a sua fé para fora do que nos prende? Evidências da fé. E hoje eu quero dizer para vocês que um sinal, uma marca, de uma característica de uma pessoa que tem fé é que quando essa pessoa precisa tomar decisões difíceis, ela toma. Você tem que tomar decisões difíceis? Como é que está a sua vida? Você tem tomado decisões difíceis? Em meio a uma pandemia, nós temos tido que tomar decisões muito difíceis. Você não imagina a dificuldade que tem sido ser pastor em meio a uma pandemia. Qualquer decisão nossa pode afetar a vida de muita gente. É uma responsabilidade muito grande. Mas não é só isso. Na nossa vida nós passamos por tantas dificuldades e precisamos tomar decisões difíceis, extremamente difíceis. E o que nós temos feito em meio a decisões difíceis? Quero dizer para você que quando nós somos homens e mulheres de fé, as situações difíceis elas chegam, mas nós tomamos decisões firmes diante delas, confiando na visão de Deus, na vontade de Deus, na palavra de Deus. As dificuldades, elas revelam a nossa fé. Você pode repetir isso comigo? As dificuldades revelam a nossa fé. Tá difícil para você? A dificuldade pode revelar a sua fé. Então nós vamos ver na prática, meus irmãos, que essa série ela vai ser baseada no povo hebreu, né? Quando eu estava lá correndo, ouvindo a Bíblia, eu estava exatamente ouvindo a história do povo hebreu, contemporâneo do cativeiro egípcio, e também sobre seus líderes, Moisés, Josué, Caleb. Essa série ela vai passar aqui pelo livro do Êxodo, mas hoje, né, eu quis começar com você em Hebreus. Por quê? Porque lá fala de como tudo começou para Moisés. Lá em Hebreus fala como tudo começou. Hebreus é como se estivesse ali um pouco antes do livro do Êxodo nesse quesito. Ao narrar a conversão de Moisés. Então vem comigo. Quero convidar você a vir comigo
e pensar um pouquinho nas evidências da fé. Moisés tem um encontro com Deus, Hebreus nos ensina isso. E aqui nós começaremos a ver que Moisés começa a ser ensinado por Deus a ter fé, porque se Moisés não tivesse fé, as coisas não iriam dar certo no cativeiro egípcio. Então nós vamos ver que em meio a escolhas difíceis, Moisés começa a evidenciar a sua fé. Como que Moisés faz isso? Como que depois do chamamento de Deus, do chamado do Senhor, Moisés parte para o Egito para libertar aquele povo para um desafio extraordinário e Moisés começa a revelar a sua fé? Como que Moisés começa a mostrar para você e para mim de que ele estava sendo transformado por Deus para transformar gerações? Primeiro, Moisés recusou alguma coisa. O texto de Hebreus nos ensina que Moisés recusou alguma coisa. Versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Meu irmão, ele não recusou coisa pequena não. Para poder, meus irmãos, se tornarem um homem de fé, Moisés ele precisou de renúncia. E a gente precisa renunciar a muita coisa na nossa vida também. Sabe o que Moisés está renunciando aqui? Ele está recusando qualquer tipo de comunhão com o palácio egípcio, que envolvia as idolatrias, a adoração a milhares de deuses. Moisés está recusando regalias, o reconhecimento de ser um príncipe. Tem gente aí que tem que abrir mão aí de coisa pequena e fica triste, decepcionada, né? Decepcionada. Mas olha, Moisés ele evidencia sua fé quando ele recusa algo importantíssimo, grandioso, ser chamado de filho da filha de Faraó. Tem gente que tem vergonha de se entregar a Deus porque fala assim, agora o que meus amigos vão pensar de mim? Vão dizer assim, lá o crente, agora ele virou crente, agora ele não pode nada mais. Antes ele era chamado de bonitão, de garanhão, antes ele era chamado de bonzão. Agora ele vai ser chamado agora eu vou ser chamado de pateta. Meu irmão, é isso que a gente está vendo aqui, né? Moisés ele recusa ser reconhecido como alguém grande. Agora Moisés ele era reconhecido como bobo, que abriu mão de coisas espetaculares. Mas será que Moisés era bobo? Será que recusar algumas coisas em nossa vida é bobeira? Será? Será mesmo? Será que você e eu temos conseguido recusar em nossas vidas coisas que para o mundo é importante, mas que para o cristão verdadeiro não é importante? Recusar os vícios, recusar as drogas, recusar o sexo sem compromisso, né, sem casamento, recusar uma vida de palavrões, de mentiras, de enganos. A gente precisa recusar muita coisa para caminhar com Deus. E Moisés ele recusou muita coisa. Olha, se você tem tido dificuldade de recusar algumas coisas para caminhar com Deus, às vezes você está na igreja e você nem ceia. Tem gente que está na igreja é batizado, né? Está há anos na igreja, mas nem ceia. Porque olha para a própria vida e identifica muitos pecados que não tem conseguido recusar. Recuse! Porque é isso que Moisés está nos ensinando. Recusar ser chamado de filho da filha de Faraó significa recusar uma vida de muitos pecados, de muita coisa. Isso aqui é uma evidência de fé, de caráter cristão. Segundo, Moisés está numa situação difícil da vida dele. É um príncipe, Deus está o chamando para libertar um povo difícil. Então Moisés ele faz uma escolha. Ele não apenas recusa ser chamado de filho da filha de Faraó,
mas ele faz uma escolha no versículo 25 de Hebreus 11, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado. Aqui já estou em outra tradução, não é? No versículo de número 25, preferiu ser maltratado com o povo de Deus a gozar por um tempo do pecado. Ou seja, aqui é ainda mais profundo, né? Moisés ele escolhe ali ser reconhecido no Egito como hebreu, então automaticamente escravo, do que levar uma vida de pecado. Recusar os pecados, lutar contra o pecado é uma evidência da nossa fé. E não é fácil. O pecado ele bate na nossa porta todo dia, o pecado ele nos cerca todos os dias, o pecado ele está em todos os lugares, nos espreitando. O pecado ele é provocante, o pecado ele é bonito, o pecado ele chama a nossa atenção, o pecado nos atrai. Eu gosto de usar, meus irmãos, um exemplo do pastor Charles Swindoll no seu livro Vivendo Acima da Mediocridade. Já falei com os irmãos aqui na igreja sobre isso alguns anos atrás, que é o exemplo do picolé de sangue. O pecado, ele é como picolé de sangue. Já ouviu falar de picolé de sangue? Os esquimós, aquele povo que vive lá no gelo, né, lá no Polo Norte, ali existem lobos, né, lobos brancos, perigosos, assassinos. E quando um esquimó ele quer capturar, ele quer matar um lobo branco, na verdade, o que ele faz? E o lobo branco no gelo ele é muito perigoso, porque ele é branco, ele se mistura com a neve, quando o esquimó vai ver já está morto. Ele pega uma faca bem afiada, o esquimó, ele molha a lâmina no sangue e ele enfia o cabo da faca no gelo, deixando a lâmina para fora com sangue. Então o lobo ele sente o cheiro do sangue. Ele vai até aquela faca e ele dá uma primeira lambida na faca ensanguentada. E o lobo corta a própria língua. Só que está muito frio. Tem gelo em toda parte. Então automaticamente o gelo anestesia a língua do lobo. Mas ele sente sangue quente na sua boca, que é o seu próprio sangue. E o lobo começa então a lamber a faca. E ele vai cortando toda a sua língua. E o lobo ele sangra até a morte. Ele vai lambendo aquela faca cada vez mais, vai se cortando e não percebe. Assim é o pecado. É como um picolé de sangue, é como uma faca que você lambe e não sente que está se cortando e vai sangrando até morrer. Moisés, meus irmãos, ele escolhe então, por um pouco de tempo, ser maltratado com o povo de Deus, né? Viver como um cristão, não ser reconhecido pelo mundo como um bonzão, como bonito aos olhos do mundo, porque aquele que é reconhecido como bonito aos olhos do mundo é reconhecido como bonito aos olhos do diabo. Você pode ter certeza disso, mas ele prefere ser reconhecido como bonito aos olhos do Senhor. Então ele é maltratado por um tempo, leva uma vida de escravo por um tempo, para que ele pudesse, meus irmãos, fazer a coisa certa diante de Deus. Isso evidencia a sua fé. Quando Moisés ele volta para o Egito e começa a ter uma vida desse jeito, não mais como príncipe, mas ali no meio dos hebreus como um escravo, vamos dizer assim, ele evidencia a sua fé. Ele mostra tudo que ele largou mão, ele mostra o seu novo modo de vida, um modo de vida muito mais duro e muito mais difícil. Ele podia estar no palácio como um príncipe, vivendo do bom e do melhor, mas não, ele está vivendo ali à mercê dos chicotes, da perseguição, junto com o seu povo, porque ele sabia que Deus tinha algo grande para ele, se ele precisava tomar uma decisão em meio a dificuldades, e Moisés é firme. Moisés é firme. Recusa ser chamado de príncipe. Recusa levar uma vida de príncipe. Porque tudo isso significava se entregar ao pecado.
ele resiste ao pecado. Como diz na polícia militar, ele corta na própria carne. Corta na própria carne. Sofre a dor por Cristo, por Deus, pela fé. E eu pergunto para você nessa noite, será que você consegue escolher, nos tempos que nós estamos vivendo agora, não ser reconhecido como alguém do mundo? Quando tem aquela rodinha lá de amigos seus que está falando sobre o homossexualismo nos dias de hoje, sobre drogas, bebidas no dia de hoje, será que você dá testemunho ali e fala para eles o que Deus pensa a respeito dessas coisas, se posiciona como cristão? Ou será que você fala alguma coisa para agradar essa gente? Difícil, hein? Muito difícil. Meus irmãos, eu estou assim escandalizado. Presta atenção, vem para mim. Eu estou escandalizado porque essa semana eu fiquei sabendo que aqui na nossa cidade, na cidade de Volta Redonda, já tem uma igreja batista que não é da nossa associação e da nossa ordem, mas que usa o nome batista, que já se identifica com o homossexualismo, com o ministério homossexual. Ou seja, Moisés ele vai na contramão disso. A tendência hoje da igreja e dos crentes é querer ter o mesmo discurso do mundo. É querer falar coisas, pregar uma mensagem que agrada ao mundo. Então esse exemplo de igreja prega que o homossexualismo é uma coisa boa, tolerável. Que um pastor, por exemplo, pode ser homossexual, ter um marido e ser pastor ao mesmo tempo. Um absurdo, meus irmãos. Aqui pertinho de mim, de você, na sua cidade de Volta Redonda. Mas quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos que Moisés ele fez uma escolha. E essa escolha evidenciou a sua fé. Mostrou que ele não era como as pessoas do mundo. As minhas escolhas, as suas escolhas têm que revelar que nós somos diferentes. Se as minhas escolhas de vida e as suas escolhas de vida revelam que você e eu somos iguais às pessoas do mundo, levamos a mesma maneira de viver, olha, nós não seremos salvos pelo Senhor. E o inferno nos aguarda. Escolhendo, versículo 25, antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Moisés sofre a perseguição, mas ele não vive o pecado, não tem o mesmo discurso do pecado. Nós precisamos nos manter mais do que nunca, meus irmãos, firmes e tomar escolhas que, ainda que sejam pesadas e dolorosas para nós em meio à sociedade de hoje, precisamos tomá-las. Porque isso faz parte do que a Bíblia nos diz, que no final dos tempos seria assim. Atualmente, o que é certo parece errado. E o que é errado parece certo. A sua televisão, a Rede Globo, a mídia, as novelas, elas dizem para você que tudo que a Bíblia diz que é errado, pecado, ela diz que é tolerável, certo e bonito. Vai dizer para mim que não é. Você pode me chamar de quadrado do que for, mas eu prefiro ficar com a palavra de Deus e ter a mesma escolha que Moisés, porque isso evidencia a nossa fé. Terceiro, Moisés ele tem uma recusa, Moisés ele faz uma escolha, mas Moisés ele também revela a sua fé quando ele deixa alguma coisa. E o que ele deixa? Versículo 27. Pela fé deixou o Egito. Deixou o Egito. Ou seja, ele deixou ali um lugar de conforto, né? Não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Moisés ele deixa aquele lugar bonito, aquele lugar de conforto, de tranquilidade, onde ele era um príncipe. O que nós precisamos deixar? Meus irmãos, deixar algumas coisas evidencia a nossa fé. Todo mundo, presta atenção, olha para mim. Todo mundo, para fortalecer a sua fé, você e eu precisamos deixar alguma coisa. O
aquele pecadinho oculto, aquele víciozinho oculto, aquilo que nos prende para fora do que nos prende, aquilo que é o nosso cativeiro egípcio. Moisés deixa, não temendo a ira do rei. Nós não devemos temer a ira do diabo. Pensa nisso. Todos nós precisamos deixar alguma coisa para fortalecer a nossa fé. Não existe pessoa santa o suficiente que não passe por isso aqui. E nós evidenciamos a nossa fé quando nós deixamos algumas coisas que nos prendem. Seja o orgulho, seja a carnalidade, eu não sei. Cada um de nós tem um problema diferente espiritual. Problemas que precisamos deixar. Precisamos deixar tanta coisa, não é? Pensa comigo, tanta coisa. Precisamos deixar fofoca, precisamos deixar maledicência, precisamos deixar de falar mal dos outros, precisamos deixar de mentiras. São tantas e tantas e tantas coisas. Quando Moisés deixa o Egito, simboliza que ele deixa, que precisamos deixar tudo isso. Precisamos deixar um estilo de vida para abraçar outro. E em último lugar, se a recusa de Moisés, a escolha de Moisés e esse deixar de Moisés revelam a sua fé, essa última coisa também revela a sua fé. Moisés, ele não teme diante de escolhas difíceis. Não teme, ainda no versículo 27 de Hebreus 11. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Não temendo a ira do rei. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. E o que isso significa? Nós não devemos temer, meus irmãos, a ira do diabo, a ira das pessoas. O mundo vai zombar de mim e de você? Como diz os meus amigos e familiares nordestinos, que se lasquem, né? Nós não temos nada com essa gente. Nós não temos que dar satisfação para ninguém. Nós não temos que agradar essa gente. Se alguém não tem compromisso com Deus, presta atenção, se alguém não tem compromisso com Deus, mas guarda compromisso com o diabo e com o discurso do diabo, com o mundo e com o discurso do mundo, com ideologias satânicas, pensamentos mundanos, nós não temos compromisso com essa gente, não devemos nada para essa gente. Não devemos temer a ira dessa gente. Não, Moisés deixou o Egito não temendo a ira do rei. Não devemos temer a ira do diabo, nem do mundo, nem de quem não tem compromisso com Deus. Querem falar da gente? Que falem. Querem perseguir a gente? Que persiga. Querem chamar a gente de quadrado, de antiquado? Que seja. Mas os tempos que estamos vivendo são tempos difíceis que antecedem o fim dos tempos. E olha, esteja firme. Precisamos mais do que nunca estarmos firmes e sermos crentes de verdade nessa geração e nessa época que nós estamos vivendo. E o final do versículo 27 nos diz: porque Moisés ficou firme como vendo o invisível. E isso é fé, porque fé é ver o invisível. Ficou firme como vendo o invisível. Moisés ficou firme diante de todas as dificuldades. E por que Moisés tomou essas atitudes? Hein? Eu preciso voltar agora no versículo 26, eu guardei ele para o final de propósito. Tendo por maiores riquezas, o vitupério, nessa outra tradução, né? Nessa daqui diz, na Jerusalém diz, ele considerou a humilhação de Cristo uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, por ter os olhos na recompensa. Mas a sua tradução aí deve dizer, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, ou seja, o sofrimento, a perseguição do mundo, do diabo, das pessoas. Moisés preferiu ser perseguido do que os tesouros do Egito, do que os elogios dos maus. Eu não quero ser bem visto por aqueles que não têm nada com Deus, que não querem nada com Deus. Você quer? Você quer?
Você quer ser bem visto e bem vista aos olhos daqueles que estão se lixando para Deus, que não se importam com a sua vontade? Então você vai ter que pecar muito para isso. Então você vai ter que levar uma vida muito profana para isso. Eu não quero isso. Mas é interessante que no final do versículo 26 diz: porque tinha em vista a recompensa. Moisés sabia que ao guardar a sua santidade havia uma recompensa do Senhor. E essas atitudes de Moisés revelam a sua fé, revelaram a sua fé. Eu quero concluir perguntando para você, e nós? Como que nós agimos diante de decisões difíceis que nós precisamos tomar? Será que nós ficamos com medo? Será que nós perdemos a visão? Será que nós esquecemos que Deus está conosco? Ou nós seguimos firmes e fortes, despreocupados, porque vemos o invisível e sabemos que temos uma recompensa prometida por Deus? De que Ele sempre estará conosco, mesmo em meio a tempos difíceis. Porque vemos que Deus está conosco em toda e qualquer situação. Decisões firmes, em meio a tempos difíceis, revelam a nossa fé como revelaram a de Moisés. Não tenhamos medo, meus irmãos, dos tempos difíceis. Eles servem para nos aproximar mais do Senhor e nos fortalecer. Foi isso que aconteceu com Moisés. Tempos difíceis chegaram e ele foi fortalecido. Lembra? Ele precisou aprender a ter fé. E depois foi chamado de amigo de Deus, a quem Deus conversava face a face. Porque ele passou por dificuldades e isso fortaleceu e aumentou a sua proximidade com o Senhor. Quero orar com você. O que está difícil para você? O que está pegando para o seu lado? Quero dizer para você que Deus está com você. Então siga firme. Siga firme. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa palavra, essa primeira palavra da nossa série, ó Pai. Porque é uma palavra de acalento aos nossos corações. Talvez esse ano, talvez esse tempo, esse momento está sendo realmente um tempo de dificuldades, de lutas. Mas eu sei que o Senhor acalma os nossos corações para decisões acertadas. Nós não queremos compromisso com quem não tem compromisso com o Senhor. Nós não queremos agradar ao mundo, nós queremos agradar ao Senhor. A sua palavra ela nos diz, não tema o homem, porque pode tirar a vida. Tema a Deus. Deus ele pode tirar a vida, pode lançar a alma no inferno. Mas o Senhor também pode lançar as nossas almas no céu. O Senhor também pode estar ao nosso lado e cuidar de nós. O Senhor pode também nos fortalecer em qualquer dificuldade e situação. Então, quando os momentos difíceis chegarem, que o Senhor nos fortaleça, Pai, para que possamos tomar decisões firmes e guiadas pelo Senhor. Ao Senhor honra, glória e louvor. Obrigado por essa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que Ele siga falando aos nossos corações. Nos vemos aqui na quarta-feira, na reapresentação do nosso culto presencial e na quinta-feira com uma nova mensagem aí inédita dentro aqui da nossa série Evidências da Fé. Beijo no coração, vamos nos vendo por aqui em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, uma semana muito abençoada com a graça de Deus.
abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu